Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a Prof. Natália e a gente vai dar sequência nos assuntos sobre misturas e separação de misturas. Então, abra o seu livro, nós vamos ver a partir da página 41. Gente, na aula passada vocês aprenderam que existem dois tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. Mas será que tem como a gente separar todos os componentes das misturas quando a gente une eles? Tem sim, pessoal, são vários métodos diferentes que a gente pode utilizar para separar cada uma das misturas. E hoje nós veremos como separar as misturas heterogêneas. Eu vou fazer aqui algumas demonstrações práticas de como fazer a separação e outras eu vou apenas explicar. Então fiquem ligados e sigam no livro de vocês na página 42 e 43. O primeiro método, gente, é o método da filtração e é um processo bem simples que nós podemos fazer em casa. Geralmente é para separar um líquido de um sólido. A gente usa basicamente um filtro, que é um material todo poroso, que tem algumas aberturas, microscópicas, no qual ficam retidas as partículas sólidas, que ficam ali então suspensas. E a parte líquida vai atravessar o filtro, fazendo com que então essa parte líquida fique totalmente sem nenhum resíduo ou sem sujeira, No exemplo que eu usei, eu coloquei café misturado com água e aí vocês puderam perceber que somente a água passou pelo filtro, Todo o café ficou retido e nenhum tipo de grão de café passou junto com a água. Por isso, então, ela foi filtrada. O próximo método, gente, é a peneiração, onde basicamente a gente vai usar uma peneira para também separar um líquido de sólido. E aqui, como vocês podem ver, eu juntei aqui como se fosse um chazinho, Várias partículas para poder reter com a peneira. E aí vocês vão perceber que a água que saiu vai ficar totalmente limpinha, porque foi a peneira então que fez a separação das partes sólidas, que eram as folhinhas, da parte líquida, que era a água. O próximo método é um muito conhecido. Com certeza alguém aí já ajudou a mãe ou a avó a catar feijão, Pois então, gente, esse é o método da catação. É exatamente isso. Você vai catar os sólidos que você não quer nessa mistura e separar então daquilo que você realmente vai usar. Então, geralmente, nesse tipo de separação, a gente separa dois sólidos. O próximo método, gente, é a separação magnética, que no caso funciona quando você une itens que são magnéticos e itens que não são magnéticos, ou seja, que não são atraídos por um ímã. Como que você vai fazer essa separação? Primeiro, você precisa ter um ímã. Eu peguei esse ímã de geladeira, que é bem simples, para poder separar os objetos que podem ser considerados magnéticos, ou seja, todos os objetos de metal. Então, depois que eu passar o ímã por eles, vai sair apenas os objetos que são de metal e os objetos de plástico ou de outro tipo de material vão ficar ali separadinhos. Então eu consegui fazer a separação usando um ímã. Essa próxima separação se chama decantação e serve para a gente separar geralmente um líquido de um sólido. Aqui eu usei o exemplo da terra com água, gente. O que acontece? Depois que a gente mistura a água com a terra, a gente tem que esperar um tempo até que a terra se deposite no fundo do copo. Isso vai acontecer porque a terra é bem mais densa do que a água. E aí, depois desse tempo que a terra fica depositada no fundo, a gente pode pegar e separar a água da terra bem facilmente. Como vocês podem ver, conseguimos enxergar a terra bem no fundo do copo. Apesar da água ainda estar bem turva e bem marrom, a terra já se depositou quase totalmente no fundo do copo. Então agora eu consigo separar, colocando apenas água num copo e a terra ficando no outro. O próximo método, gente, é chamado de levigação.
e ele serve para a gente poder separar duas substâncias sólidas que foram misturadas. Para poder fazer isso, a gente utiliza uma grande corrente de água, pois é ela que vai levar embora os sólidos que são menos densos, né, ou mais leves. Um grande exemplo de levigação é esse que vocês estão vendo, que é o método usado para a extração do ouro nos garimpos. Normalmente, o ouro é encontrado junto a uma porção de terra ou areia dentro da água. Para poder separar todas essas substâncias, primeiro a gente precisa triturar essa mistura dentro de um recipiente próprio, e então aplica-se a corrente de água sobre essa mistura. A parte menos densa, que é a areia ou a terra, é carregada pela água, e a mais densa é o ouro, fica depositada no fundo. E depois então de um longo período de trabalho, tcharam! Dessa forma a gente consegue separar os elementos mais densos dos menos densos. O próximo método, gente, é o da sifonação. Ele é usado para separar dois líquidos ou um sólido e um líquido. Para fazer isso, você precisa basicamente de uma mangueira ou de um pedacinho de cano e pegar dois recipientes. Um você coloca mais alto do que o outro e então coloca o caninho entre os dois. Se a mistura for entre um sólido e um líquido, como você está vendo aí, o líquido vai descer todo pelo caninho ou pela mangueirinha até o recipiente de baixo. E como a parte sólida é mais densa e fica geralmente no fundo, ela vai ficar depositada então no primeiro recipiente. Caso seja dois líquidos, você primeiro vai separar aquele que é mais denso, ou seja, aquele que fica sempre no fundo. Na demonstração que vocês estão vendo, primeiro tirou-se a água, que é o líquido mais denso, e depois foi colocado o azeite em outro recipiente, que é o líquido menos denso que ficava em cima da água. E pronto, você conseguiu separar os dois. E agora chegamos no último método de separação de misturas, que é o método da dissolução fracionada. Geralmente, ele é usado para separar dois sólidos. E no exemplo que vocês estão vendo, no caso, é a areia com o sal. Esse método ele precisa ser feito em duas fases diferentes. Primeiro a gente coloca a água e aí o sal vai conseguir se misturar com a água. A areia, no caso, que é mais densa, não vai se misturar e vai ficar depositada no fundo por meio da decantação. Depois que o sal se misturou com a água, agora você precisa separar o sal da água. Para fazer isso é só colocar a água para ferver. A água vai evaporar inteirinha por causa do calor e o sal vai ficar depositado no fundo da panela. Então, basicamente, primeiro você conseguiu separar a areia do sal e depois conseguiu separar o sal da água. Chegamos ao fim de mais uma aula de ciências, hoje com um videozinho um pouco mais prático, onde vocês puderam perceber vários métodos de separação de misturas heterogêneas que a gente usa naturalmente em casa. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho esse assunto. Fiquem ligados porque na próxima aula a gente vai ver métodos de separação de misturas homogêneas. É isso, pessoal. Um beijão para todo mundo e até a próxima!